Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, voltando aqui a nossa playlist de Cisco Catalyst SD-WAN. Dessa vez a gente vai brincar um pouquinho com o Policer, tá galera? Você tem duas formas de fazer o Policer dentro do SD-WAN Cisco Catalyst. O primeiro é você utilizar ele dentro da interface de saída. Por exemplo, se você tem um ISP aqui e você quer criar uma configuração de Policer, você consegue utilizando aqui uma Localized Policy. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E você consegue criar essa configuração aí de Policer em si. Mas a Policer que eu quero mostrar para vocês, na verdade, ele vai ser baseado em aplicação, tá galera? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho um ambiente aqui de Hub Spoke. Então o meu site 100 aqui seria o equivalente ao Hub. Os meus Spokes aqui seriam site 200, 300 e 400. E eu tenho um servidorzinho aqui, uma máquina Windows de teste, que eu vou habilitar alguns serviços nela, como um server da vida, e começar a gerar tráfego para a gente testar um Policer baseado em aplicação em si, tá bom pessoal? Bom, primeiro passo aqui galera, eu tenho aqui já uma Centralized Policy ativa, que foi um dos testes que a gente fez nos últimos vídeos de App Pining. Dentro dessa Centralized Policy eu tenho esse cara aqui, ó, que é o Traffic Data App Pining, e que ele está ativo dentro dessa Centralized Policy. Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou fazer a configuração aqui dentro desse próprio cara, tá bom? Então vou vir aqui em Edit. Beleza galera, vocês podem ver aqui que essa Data Policy aqui tá bem simples. Eu criei ela como Custom. Você pode criar ela como KeyOS também, se você quiser fazer o Policer direto, mas funciona da mesma forma aqui com o Custom também, não tem problema nenhum, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou adicionar uma nova sequência aqui em Application Family List. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a lista pré-criada que a Cisco já deixa aqui nessa versão como Application Family aqui. Você pode ver que eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, Real Time Apps, Google Apps, Scavengers, Book Data, tem várias opções em si. Tem uma aqui de Web Tools App, eu vou selecionar ela, que ela vai pegar aqui o tráfego HTTP, HTTPS e Web. E aqui em Drop eu vou dar um Accept. Aqui você vai selecionar o Policer, galera. Policer eu não tenho nenhum criado aqui na minha política, eu vou criar uma nova. Então vou colocar aqui um Policer de teste. O Burst você vai colocar em bytes aqui o valor. Você pode escolher em si, eu vou colocar o valor mínimo, que é 1500. O que ele vai fazer quando ele exceder o limite, tá galera? Se você vai dropar ou se você vai remarcar o pacote. No nosso caso a gente vai dropar. E o rate eu vou colocar o mínimo possível em BPS, tá? Que é bytes por segundo. Então eu vou dar um save aqui. Esse cara praticamente tudo que for tráfego web ele tem que dropar quando tiver aplicado essa política em si, tá? Vou dar um save aqui. O que eu vou fazer para efeito de teste também? Vou criar aqui um segundo Application List, só que dessa vez para Book Data, que ele vai pegar FTP Data, vai pegar FTP. E a gente pode fazer alguns testes. Vou dar um Accept também. E vou selecionar o Policer de teste também. Beleza. Por enquanto acho que dá pra gente testar esses dois caras. Deixa eu colocar esses caras pra cima na política aqui, para ele dar match primeiro. Tem os dois Policers de teste. E vou dar um Save Data Policy. Beleza? Vou dar um Next. Já vou configurar direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Enquanto a configuração está sendo feita, eu vou abrir esse cara aqui, que é o meu R3.
Ele é um CSR 1000V, então a gente consegue enxergar por ele usando o App Forward para chegar e os flows para chegar para enxergar como que esse tráfego está sendo categorizado. Eu vou abrir aqui um VEdge também. Nesse VEdge eu vou deixar ele aqui de lado. E vou abrir esse switch aqui também para a gente poder testar do site 400. Um telnet simples aí nas portas que a gente vai testar. Só para a gente garantir que o teste vai ser feito com sucesso, tá bom, pessoal? Beleza, foi instalada a política. Aqui no nosso host que está dentro do site 100, eu vou abrir aqui uma das ferramentas para poder... Opa, não é essa daqui não. Para poder testar para poder continuar com os nossos testes. É esse cara aqui chamado NS Auditor. Ele ajuda bastante, dá para você criar TFTP aqui também, dá para você criar vários testes aqui para você poder brincar e simular testes aqui, tá? Simular tráfego, na verdade. Então vou vir aqui em Tools, vou procurar uma ferramenta aqui de TCP Traffic Emulator, não. HTTP Traffic Gen, não. Vai ser TCP Client Server. Com esse daqui você consegue selecionar o IP desse cara, consegue selecionar que ele vai ser um server e a porta que ele vai ficar em listening, tá, galera? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a porta 80 para ele ficar em listening, para a gente testar o tráfego do HTTP 80. Mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, né? Vocês viram lá que eu coloquei a categoria de família de tráfego web. Então o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo vai ser, eu vou abrir aqui o nosso router. Eu vou colocar aqui, deixa eu expandir um pouquinho ele aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Eu vou colocar um show SDWAN app forward cflowd flows VPN1 table format table, na verdade, que aqui ele vai mostrar todos os flows que estão passando por essa comunicação em si e como que ele está sendo categorizado, tá, galera? No CSR 1000V é uma das formas mais simples aí de fazer para você checar, mas não é uma das formas mais legais, porque você pode tem outras formas de você conseguir enxergar, inclusive lá dentro da dashboard, ou então com outras ferramentas em si, tá? Você viu aqui que eu dei um ping e eu tenho conectividade. Quando você vê aqui, você vai ver que ele apareceu para mim como esse tráfego vindo do host 10.10.20.100. Ele foi categorizado como Network Services e sem drop, tá, galera? Então esse flow funcionou bem, tá? Deixa eu colocar aqui um terminal lente 0. E agora eu vou tentar fazer um teste de telnet para esse cara aí, na porta 80, para a gente ver como é que ele vai se comportar, tá? Vamos lá, vou fazer o mesmo comando aqui. Opa, não é o terminal lente não, esse cara aqui. Vou rodar ao mesmo tempo aqui. Porta aberta, client server recebendo os dados. Tudo certo aqui nessa comunicação de client server. Porém, como vocês podem ver aqui, dentro da nossa tabela, ele está enxergando essa comunicação como Network Services, tá, galera? Então, o SD-WAN nessa versão aqui está categorizando errado a nossa política em si, tá, galera? É bem interessante isso, tá? Porque às vezes você pode ter, você pode ver aqui que a porta é a porta 80, você pode ver a porta do client, que é uma porta alta, e o Destination Port 80, as interfaces que ele está passando, e mesmo assim ele categoriza errado como Network Services dentro lá da família de aplicação. Pode ser
que seja por conta do teste que a gente está fazendo, seja um teste simples aqui. Deixa eu tentar criar um teste aqui no nosso VED. Para quem não sabe, ele tem uma ferramenta interna. Todos os VED vêm com essa ferramenta do iPerf, que aí você consegue gerar tráfego com esse cara. Vamos colocar aqui, por exemplo, 192.168.10.30, porta 80, TCP, bandwidth, vou colocar uns 5 MB de bandwidth aqui, só para a gente testar, para a gente ver como é que ele vai ficar nesse caso. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Ele não pegou o tráfego, galera. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Bom, pessoal, voltando aqui no nosso teste. Na verdade, esse último teste não vai funcionar, porque o que eu estou fazendo? Eu estava verificando aqui no router 3 esse tráfego que eu estava gerando aqui no VED 4, pessoal. Então o tráfego não iria passar por esse cara aqui. Eu teria que ter feito o teste verificando no nosso hub aqui, porque o tráfego passa do VED 4, passa pelo underlay aqui, chega nesse cara aqui e vai direto para o nosso servidor que está aqui nessa máquina, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou criando aqui uma nova configuração para a gente testar. Então dentro aqui no nosso Data Policy, eu adicionei aqui algumas portas de Destination. Por exemplo, eu peguei a porta de Destination 5001, que é a porta padrão do iPerf. Coloquei aqui o Policy List de teste. Criei aqui também o WebTools App. Então tudo que for tráfego web tem que ser categorizado aqui. E criei também aqui o Policy List Test, tudo como accept. E o Book Data também coloquei o Policy List de teste, tá? Só para a gente ver se vai funcionar ou não, tá bom, pessoal? Vamos fazer alguns testes aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. Aqui no nosso router 1, eu vou deixar um flow coletando flow aqui. Primeiro eu vou pingar aqui, ele está reachable do outro lado. Agora eu vou criar aqui alguns testes para a gente ver que realmente a comunicação está ok. Deixa eu pegar aqui um telnet que eu estava fazendo, um telnet na porta 443, ele abriu. Você pode ver aqui que a conexão foi aberta. Estou mandando mensagem. Tranquilo. Do nada ele travou. Deixa eu ver aqui. Format table. Eu acho que eu não consegui pegar. Só consegui pegar o ping. Deixa eu dar um shutdown aqui e dar um listening aqui de novo. Vou fazer o teste novamente. Enquanto a gente está coletando aqui no router, travou novamente a sessão. E vocês podem ver aqui que ele realmente apareceu para a gente aqui o tráfego. E primeiro ele teve aqui alguns tráfegos reconhecidos como unknown. Depois ele teve um tráfego aqui de HTTPS, que foi uma sessão vindo do server para o host, porta 443, porta de origem do client 12496. Aqui foi a segunda sessão. Esse daqui foi a primeira sessão dele. Ele estava como no drop. E depois o retorno do tráfego ele dropou via SD-WAN Data Policy Drop, tá, galera? Então assim, realmente o tráfego está sendo dropado depois de alguns segundos aí, né? Alguns tráfegos que depois que começa a sessão e eu começo a trocar tráfego entre a origem e o destino, ele começa a receber esse drop aí na nossa sessão. Deixa eu fazer de novo para vocês darem uma olhada. Travou aqui. E aqui no meu VED eu vou rodar um comandinho também, que é o tools iPerf VPN 1 option. Aqui o nome do server.
Aliás, nome não, né? O IP do server. Aqui a porta, por exemplo, porta 443. Colocar como DP. E um bandwidth de 5M mais ou menos, que é 5 MB. E vou fazer esse teste aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá, deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Tools, Hyper-V, VPN1. Options. Faltou um S aqui. Tá. Enviei aqui o tráfego. Desse cara aqui, ele tá vindo desse cara aqui, ó, 10.10.10.1, porta 443, e ele também não está sendo reconhecido porque ele vem do Hyper-V aqui, ele não está reconhecendo esse tráfego como um tráfego web, tá, galera? Deixa eu mudar aqui o peer, ele só está mostrando esse peer de conexão. Mesmo que eu esteja transferindo 5 megabytes aqui, ele reconhece como um Network Services e não como um tráfego web em si, tá bom, pessoal? Então é mais para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona um policy aí dentro do Data Policy, como que vocês vão fazer isso daí. Você vai ter alguns probleminhas aí, por exemplo, para aplicações em SaaS. Se você tiver uma aplicação que fica na nuvem, por exemplo, Office 365, Microsoft Teams, etc. Porque ele pode ter aí várias localidades, vários IPs e várias portas, dependendo do serviço. E ele só vai, às vezes, categorizar o primeiro pacote, tá? Então tem um problema aí em todos os SD-WANs e todos firewalls aí que fazem Deep Packet Inspection, que é o First Packet Inspection Issue, que eles falam, que é na verdade o primeiro pacote ele é reconhecido, só que as demais conexões aí, como está em cloud, ele pode iniciar conexões com outros IPs e o tráfego flow aí não ser reconhecido por completo. Para ajudar nesse tipo de situação, você tem algumas ferramentas aí dentro do SD-WAN Cisco que podem ajudar, mas aí é um papo para um outro vídeo, tá, galera? Tem, por exemplo, o SD-AVC que você pode habilitar aí dentro dos seus vManagers, que pode ajudar na categorização aí no reconhecimento das aplicações. Uma outra solução é você manter aí o seu vManager com uma versão recente, né? Que aí ele vai recebendo aí as categorizações conforme a versão que você vai fazer no upgrade. Beleza, galera? Esse vídeo aí foi mais para demonstrar para vocês como funciona aí o Policy dentro de uma Data Policy dentro do Cisco SD-WAN Catalyst de forma simples e rápida, tá bom, pessoal? Os testes aqui até que funcionaram bem, então a gente conseguiu simular aqui um tráfego web bem bacana e mostrar o drop acontecendo dentro do nosso CSR 1000V aqui, tá bom, galera? Mostrei aqui, ó, SD-WAN Data Policy Drop. E galera, uma outra forma um pouco mais simples de você fazer a captura desses pacotes para saber se eles estão entrando dentro do policy que você criou, é você utilizar o Network Wide Path Inside, tá, galera? Isso daqui é a forma mais simples de você rodar um live test aí, por exemplo, por 30 minutos, por alguns minutos em si, e validar que realmente o tráfego está sendo categorizado da forma que você quer, com o policy que você quer, tá? Acontece, por exemplo, tem alguns tráfegos no DPI da Cisco que eles podem ser categorizados de forma errada, então é bom sempre estar com a ferramenta na mão para vocês poderem entender e criar um shaper aí bacana para sua rede, tá bom, pessoal? Valeu, abraço!